ele não devia estar ali. Ele devia ter dormido no outro motel. E ele estava ali. A memória mais clara da tragédia é um comentário de alguém, que eu não sei quem que eu não lembro, dizendo que uma professora minha do tempo de colégio, que era professora do SOI, tinha perdido o marido na tragédia do Motel Mustang. Eu certamente sabia antes disso, né, da tragédia, porque não tem como não saber, porque foi um período de muitas tragédias, foi um ano terrível, tanto quanto o que aconteceu agora com o Rio Grande do Sul. Foi muito pesado mesmo. Tanto que a primeira história que eu pensei foi essa, da mulher que perdeu o marido no Motel Mustang. Eu via os escombros do Motel Mustang sempre que eu ia trabalhar lá, que eu ia quase todo dia, que eu ia para as empresas ver o que está acontecendo, né? E aí, então, quando o ano passado veio a vontade de fazer um livro para P55, porque esse livro é para P55, me ocorreu primeiro o Motel Mustang. Quando eu fui pesquisar pela primeira vez no Jornal à Tarde, foi que as histórias apareceram. Eu já tinha a história da mulher que perdeu o marido, né? E duas outras apareceram rapidamente, que foi a história da toalha, por causa de uma notinha do jornal de que tinha havido um monte de saques e que toalhas tinham sido encontradas na vizinhança, né? E a história do Sargento Torres, porque eu vi que tinha no dia 20 de maio ia ter uma corrida da infantaria. Aí eu pensei, nossa, um homem que vai ao motel e vai correr no dia seguinte, então como é que ele faz em relação a isso, né? Então foram as primeiras histórias que me ocorreram, foram essas, né? E logo depois eu pensei como eu ia organizar, ou como eu ia me aproximar do motel, da história, e a primeira coisa que eu pensei foi fazer uma cronologia dos fatos, né? Por isso que o primeiro conto é do rapaz chegando no motel. A cronologia ia ser mais marcada e depois eu acabei borrando e tirando horários e tudo, só deixei um horário para poder não ficar muito careta, né? Por que eu disse que a capa, a imagem da contracapa, ela é uma representação da minha literatura? Tem uma camisinha, tem um símbolo religioso, né? O tempo todo estou comentando essas coisas, o tempo todo estou comentando erotismo, né? E religião. Eu acho que toda a minha obra isso acontece, né? Eu passo por esses temas. E essa tensão entre Eros e Thanatos, entre pulsão de vida, pulsão de morte, é muito claro no que eu escrevo o tempo todo, né? Então, quem for ler o Motel Mustang vai encontrar tudo que eu normalmente faço na minha literatura. Eu acho que tudo que eu faço normalmente na minha literatura está no Motel Mustang. Tem de tudo, porque os outros é mais erótico, é mais político, é mais salvador. Esse tem tudo, tem um pouquinho de cada coisa. É difícil dizer o que é que não tem, o que é meu que não tem nesse livro. Tem sexo, tem amor, tem morte, tem religião, né? Tem um comentário social também, né? Um olhar para as pessoas com poucos recursos, que aparece muito na minha literatura, né? Tem uma Bahia que não é a Bahia que todo mundo retrata, né? Eu ainda não vi ninguém falar dos bairros que eu falo. O conto mais difícil foi justamente O Peso de Tudo, porque é um conto da tragédia em si, né? É um conto em que os fatos reais aparecem mais claramente, e eu escrevi os 3 primeiros contos, e aí eu paro para pesquisar mais detidamente o que aconteceu, vou a outros jornais, vou ao Instituto Geográfico Histórico, coincide que eu acho o inquérito policial,
e aí eu vou ler o inquérito policial e ter mais informações do que aconteceu, né? Mas a personagem é a personagem que testemunha tudo é uma personagem fictícia, né? É de ficção, porque eu precisava de uma maneira de me aproximar, né? Então tem tudo lá, tudo que aconteceu está lá, as pessoas reais estão lá retratadas, mas sob o filtro da ficção, porque é uma maneira da gente se aproximar com delicadeza. Essas histórias que eu fui entremeando, né, que estão todas lá, são histórias reais. As reuniões antes, o deslizamento antes que aconteceu, a reunião com os donos na tarde do dia que ia acontecer, a ordem para continuar trabalhando, a ordem para não falar nada para ninguém, né? Tudo isso é da tragédia em si. Quando eu comecei a pesquisar e que eu me deparei com a tragédia, com a realidade das pessoas, foi mudando o meu olhar para aquelas histórias. Então foi me dando mais compaixão. Eu fiz questão de escrever no livro que tem um olhar de compaixão, porque eu estou tratando de dramas particulares, mas são dramas emoldurados por uma tragédia, né? Então eu talvez tivesse tratado aquelas pessoas de um modo diferente. Então eu tratei aquelas personagens ficcionais com mais compaixão, com mais cuidado, porque era uma forma de ter cuidado com as pessoas reais e que estão lá envolvidas. Me interessava saber como se sente a pessoa que vai para o motel indo para o motel, sem saber o que vai acontecer, né? Que particularidades tem ali, né? Então, o jovem que vai pela primeira vez com a namoradinha para o motel e todas as incertezas e hesitações que ele tem para conseguir ir ao motel, né? O que ele faz para ir ao motel, para conseguir ter dinheiro, para ter carro, e a insegurança em relação a isso, né? A mulher que está lá no motel, uma mulher mais adulta, vamos dizer assim, que está lá com o namorado e as inseguranças dela em relação ao sexo, né? Quando ele é mais, como é que eu digo, quando ele é mais dedicado a ela no sexo, ela se sente mais insegura ainda, porque ela está acostumada com outro comportamento dos homens, de um modo geral, e dele também. O casal gay, com todos os problemas que se tinha naquela época, né? Então, é o tipo de coisa que estava acontecendo em qualquer lugar, em qualquer motel e naquele principalmente. No quarto conto, o peso de tudo, a Luciane, ela não é feliz de estar ali, ela não gostaria de estar ali, porque ela é religiosa, não gostaria de trabalhar no motel, mas ela precisa trabalhar no motel. Então, é a representação de todos os outros funcionários que estão ali porque precisam, né? Então, cada personagem representa isso. E a pobreza que está em volta do motel. É um motel que gerava dinheiro e vivia num ambiente, né, de muita precariedade. Eu fico imaginando que alguém que lembre, que viveu a tragédia, lê esse livro, eu quero pelo menos saber que foi bem tratado, que essas pessoas foram bem tratadas. Que claquete ótimo!